Fala galera, estamos de volta com mais um vídeo no canal GFOT aqui e vamos continuar, né, com essa nova série, agora falando de estaduais, né? E como eu falei no vídeo do título não, do Campeonato Carioca de 68, né? Vai ser de 68 até 2023, ou seja, vai ser um longo caminho, né? Mas eu vou me esforçar para sempre que possível ter vídeos, né, para não ficar parado, né? Claro, vai ser cansativo, talvez, vai, mas acho que vale a pena, né? É, como eu expliquei, né? Vai ser até 55 anos, né? De 68 a 2013, 2023, né? E nesse período ainda vou colocar Libertadores e Copa do Brasil juntos, né? A cada 5 edições de um, 5 edições de outra, né? Assim vai indo até a gente terminar, né? Série de estaduais, além de Copa do Brasil e Libertadores, né? É, por enquanto vai ser estaduais, tá? Eu vou colocar primeiro 5 estaduais do Paulista e 5 do Carioca. Aí a gente pula para Libertadores e Copa do Brasil, depois volta Carioca e Paulista, 5 e 5, e assim vai indo. Agora a pauta é Paulistão de 68, ou seja, um Paulistão que o Santos defendia o título, né? O Santos foi campeão em 67, então defenderia o título. E aquele campeonato foi meio maluco, né? Vamos dizer assim. Começar, vamos comentar do regulamento. Eram 14 times, né, jogando todos contra todos em turno e retorno, 26 rodadas. Quem somasse mais pontos era campeão, né, pontos corridos. Inicialmente o campeonato teria rebaixamento, né, onde apenas o último colocado seria rebaixado, né, só que aí houve polêmicas entre o Comercial de Ribeirão Preto e o Palmeiras, sim, o Palmeiras. Mas eu vou falar dessa polêmica mais pra frente, tá? Primeiramente, só estou falando do regulamento. Houve polêmica, né? E depois dessa polêmica, a Federação Paulista cancelou o descenso e o campeonato que teria descenso não teve mais rebaixamento, tá? Mas já já a gente chega lá e vamos contar agora do campeão de 68, que foi o Santos. Santos Futebol Clube, que viveu uma era vitoriosa, todo mundo sabe, né? Aquele esquadrão Brancaleone que o Santos montou nos anos 60, né? Que encantava o Brasil e o mundo todo, né? Claro, o Santos teve umas mudanças de elenco com o passar dos anos, mas sempre continuou forte, né? Ainda mais com o homem, né? O homem, né? O rei do futebol, né? O senhor Edson, né? O Pelé. Enfim, o Santos era o time da década de 60, né? E queria o bicampeonato, e o bicampeonato de 68 foi fácil, né? O Santos de início, né, passou a ser perseguido pelo Corinthians, né, que estava ali fazendo até uma boa campanha, e pela surpreendente Ferroviária, assim, a Ferroviária de Araraquara, né, fez uma boa campanha ali. Mas depois, né, que o Santos bateu o Corinthians no retorno, né, o time praiano abriu 5 pontos de distância para o próprio Corinthians e ali diante disparou pro título, né? E aí não teve como parar aquele time, né? E aí o título veio faltando 3 rodadas para acabar, ou seja, na rodada 23, o Santos enfim conquistou a taça e foi no jogo contra o Palmeiras no Palestra Itália, né? No antigo Palestra Itália. Palmeiras com time reserva, né? Porque estava focado na Libertadores. E o Santos de Pelé bateu o time verde por 3-1 e foi bicampeão paulista, né? E a campanha do Santos nesse campeonato foi muito avassaladora, né? Muito soberana. Em 26 jogos, o Santos fez 22 vitórias, né? Empatou um e acho que perdeu 3 ou 4, se eu não estiver errado. E o time fez 71 gols, né? Melhor ataque. Aliás, sempre que o Santos ganhava esses campeonatos, ou quando não ganhava, sempre teve o ataque mais positivo, né? Por causa do Pelé, enfim. O time base daquele Santos campeão, né? De 68 era Cláudio no gol. A defesa, Carlos Alberto Torres, né? O futuro capita, né? Do Tri do México em 70. Ramos Delgado, Joel Camargo e Rildo. Meio campo tinha Clodoaldo, né? Clodoaldo que estava começando ali na carreira, né? Era novo na época. O Lima, né? E o Pelé, né? O Pelé jogando um pouco mais recuado. E o ataque era Douglas, não sei de onde que é esse Douglas, enfim. Toninho Guerreiro, esse assim era um artilheiro nato, fazia gol em quase todo jogo. E o Edu, né? O técnico do Peixe era Antoninho. Agora vamos, a gente falou do Santos, né? Esse time que foi o bicampeão, vamos para a surpresa que
falei rapidinho ali, né? Ferroviária, né? A Ferroviária em 68 surpreendeu, né? Ela até já tinha feito uma boa campanha em 67, né? Inclusive ganhou um título de melhor time do interior. E em 68 ela ganhou o bicampeonato do interior. Só que a Ferroviária chegou a sonhar com o título, né? O time tinha os destaques ali como Antenor, Bebeto, Bazani e Teia. Esse último foi artilheiro do campeonato ao lado do Rei. O time Grená surpreendeu muita gente, né? Fez grandes jogos, né? Tanto quanto os pequenos, mas principalmente quanto os grandes, né? A Ferroviária, por exemplo, ganhou de 3-0 no Palmeiras, goleou o Corinthians 4-1 e ganhou as duas do São Paulo, né? 3-1 e 2-1, respectivamente. Só não conseguiu ganhar do Santos, né? Porque o Santos, né? Era o Santos. A Ferrinha não conseguiu acompanhar o Santos, né? Embora chegou a surpreender ali no começo, a brigar pelo título, mas depois o time não conseguiu ter fôlego para acompanhar, né? E se a Ferroviária não conseguiu alcançar o Santos, né? Fazer mais história do que estava fazendo, o time do interior foi bicampeão do interior, né? Como falei. E esse time ficou marcado na história da Ferroviária, né? Aliás, a Ferroviária tinha uns times interessantes naquela década de 60, né? Revelou jogadores interessantes também, né? Que viria a jogar em clubes grandes, né? Futuramente. Falando da Ferroviária, agora a gente vai falar dos times grandes, né? Tirando o Santos, que já falamos, a gente tem que falar dos outros 3 times, né? Vamos falar do Corinthians, né? O Corinthians tinha um time forte em 68. Tinha nomes ali como Paulo Borges, Flávio Minuano, né? Ditão, Edson, Cegonha e o craque do time que era o Rivelino, né? E o Corinthians estava disposto a sair da fila, né? Em 68, né? Com esse time. No primeiro turno, o Corinthians estava disputando a liderança ponta a ponta, né? Com o Santos. E no primeiro turno daquele ano, né? Teve um jogo histórico entre Corinthians e Santos. O Corinthians ganhou do Santos de 2-0, né, no Pacaembu, e esse resultado encerrou um jejum de 11 anos que o Corinthians não ganhava do Santos no Campeonato Paulista, ou seja, desde 57, né, que o Corinthians virou freguês do Santos no Campeonato Estadual, né, e esse resultado foi muito comemorado, né, pelos corintianos, né. E no retorno o Corinthians passou a tropeçar em alguns jogos, né, o que foi fatal, né, e aí ficou longe da briga pelo título. E no final a Fiel ficou frustrada mais uma vez, né? Porque o time acabou sendo vice-campeão, né? E o jejum aumentou de novo, né? Ficando mais um ano. Agora falando do Corinthians, vamos pro Palmeiras, né? O Palmeiras naquele ano é o único que poderia bater de frente com o Santos de Pelé, né? Pelo time que tinha, né? A primeira academia, né? Que já estava perto de encerrar, né? Aquela geração e aos poucos começando a segunda academia do Palmeiras, né? Só que o Palmeiras naquele ano priorizou a Libertadores, né? E deixou de lado o Campeonato Paulista, né? E na Libertadores o Palmeiras acaba vice, né? Campeão. E enquanto isso no Paulista o Palmeiras fazia uma campanha horrível, né? Horrível. Né? O time ficou ali nas últimas posições e chegou a correr risco de rebaixamento, né? Algo até inédito na época, enfim. E houve aí aquela polêmica, né? Num jogo entre Palmeiras e Guarani, que já vamos falar, né? E o resultado terminou empatado, o que fez com que o Verdão escapasse do rebaixamento, né? A campanha do Palmeiras acabou em 11º lugar, né? De 14 times, né? Uma campanha realmente muito fraca, né? Mas calma que a gente já vai chegar nessa polêmica. E agora vamos falar do São Paulo, né? São Paulo, em 67, ficou perto, né? De sair do jejum de títulos, né? Ele estava na fila desde 57, né? Só que aí o São Paulo perdeu do Santos e foi vice. E em 68 o time estava meio abalado ainda, né? Tanto que o time do São Paulo oscilou durante o campeonato e sequer chegou perto, né? De buscar a taça, né? E o São Paulo acabou apenas em 5º lugar, né? Muito pouco, né? Uma campanha muito fraca realmente. Venceu 11 vezes, mas perdeu 9, né? O que explica que o time oscilou, né? Ou seja, ganhava algumas, perdia várias, né? Oscilava demais e por isso que não chegou nem perto, né? Agora sim, vamos para a polêmica daquele campeonato, né? E vamos relembrar, né? A princípio haveria rebaixamento, né? Só que aí Palmeiras e Comercial eram os mais ameaçados. Só que aí ao fim da competição a Federação Paulista cancelou, né, o rebaixamento.
o que aconteceu? O problema é que o Comercial, né, que terminou na última posição, brigou pelos pontos da sua partida contra a Portuguesa em Ribeirão Preto, interrompida após o gol da Portuguesa. E aí depois disso o árbitro deu um prosseguimento, mas tratando os minutos finais como um amistoso, ou seja, virou tipo um toca para lá, para cá, enfim, né? Enfim. E aí mais de um mês depois que acabou o campeonato, né? A partida foi anulada no STJD, remarcada para a segunda quinzena de agosto, em campo neutro com portões fechados. Olha a zona. Naqueles tempos era assim, gente. A Portuguesa venceu de novo, né? 1-0 e aparentemente decretando de vez o rebaixamento do time do Comercial, né? Só que aí o time de Ribeirão Preto questionou o resultado, né, na Justiça Desportiva, alegando que o lateral Américo da Portuguesa tinha sido escalado irregularmente. Aí, ó, um monte de polêmica, olha só. Inicialmente a federação ignorou o apelo do Bafo, né? O apelido do Comercial é o Bafo, né? Mas só que aí no ano seguinte, em 69, o CND, né, o Conselho Nacional de Desportos, deu positivo ao clube, ou seja, o Comercial protestou ali e o CND deu razão. E aí, como o Paulista de 69 já tinha começado, os dirigentes do Comercial aceitaram não tomar parte daquela edição, né? Ou seja, o time só não participou e só foi participar no ano após 69, que foi em 70. O Comercial também reclamava de uma polêmica envolvendo Palmeiras e Guarani. Ó, vamos falar de novo. Era o penúltimo jogo do campeonato. E essa história sempre faz parte dos causos futebolísticos paulistas, né? Já que sempre foi contada citando um eventual acordo entre Palmeiras e Guarani para que o time da capital não fosse rebaixado. E, enfim, né? Umas polêmicas aí, mas a história meio estranha até, né? As equipes se enfrentaram em Campinas, né? E no penúltimo jogo dos jogos adiados do Palmeiras, né? Porque o Palmeiras teve vários jogos adiados naquele Paulista de 68 por causa da Libertadores, né? E o suposto acordo, né? Segundo, né? Constam, era que em troca de uma sessão futura de atletas palmeirenses, o Guarani escalaria um time reserva e com um jogador em situação irregular, de maneira tal que se o time da casa vencesse, o Palmeiras poderia buscar na justiça, né, os pontos perdidos, ou seja, o Guarani escalaria um cara lá irregular, aí o Palmeiras acionava a justiça alegando, ó, fulano ali do Guarani não pode jogar, tá irregular, tal, então tem que tirar os pontos, né? Enfim, olha só. Aí o jogo terminou empatado, né, como já falei, 1-1, e esse resultado eliminaria a possibilidade do rebaixamento do Palmeiras. E aí, cara, 44 anos depois, né, em 2012, o jornalista Juca Kfouri, né, voltou a contar essa história no seu blog e tal, trazendo documentos registrados em cartório que supostamente, provariam um acordo e gerando grande repercussão na época, né, nas redes sociais. No dia seguinte, a reportagem do UOL apontou o Comercial, né, que o Comercial teria conseguido evitar o seu descenso, provando o acerto prévio entre os dois times alviverdes, né, Guarani e Palmeiras, em atuação nos bastidores, que contou até com um suborno, usando um carro de luxo Cinca Chambord. Porém, o salvamento do clube fora devido às polêmicas. Devido às polêmicas no jogo com a Portuguesa, que eu falei lá no começo, né, dessa polêmica. Durante a retomada dessa polêmica, o historiador do Palmeiras, Fernando Galupo, contestou com veemência a história, né? Segundo ele, o acordo não teria razão para existir, porque na rodada anterior do jogo entre Guarani e Palmeiras, o time da capital venceu o América de São José do Rio Preto por 2-0, supostamente livrando-se do risco de rebaixamento, com 2 rodadas de antecedência. Entretanto, após a vitória contra o América, o Palmeiras só tinha que se livrar da possibilidade de ser rebaixado diretamente, pois ficou a 2 pontos de frente para o Comercial. Caso os dois times terminassem empatados em pontos, não seria utilizado nenhum critério de desempate. Ambos jogariam um jogo de desempate, que na época, né, era conhecido como rebolo. Assim, o Palmeiras precisava efetivamente ganhar ao menos 1 ponto contra o Guarani, que no caso acabou ganhando, né, empatou, para se livrar de qualquer risco, já que enfrentaria o próprio Comercial no último jogo. Enfim, essa é a polêmica, né, que eu quis contar, né,
né, que supostamente aí aconteceu um acordo entre Palmeiras e Guarani e tal, só que aí foi desmentido, né? E são causas, né, folclóricos do futebol paulista, né? Não teve como acusar nenhum e outro, né? Houve aí problemas aí do comercial com portuguesa, federações, justiça e tal, né? Enfim, nada que foi provado, né? Que houve essa coisa de tipo, o Palmeiras cederia jogador pro Guarani, se o Guarani escalasse o jogador regular, e aí o Palmeiras tirava ponto, enfim. Mas que nunca foi esclarecido isso, né? Enfim. E foi desmentido pelo historiador palmeirense, como contei, né? E é isso, tá? Essa é a polêmica desse campeonato. Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Que já tá longo, né? Já vamos encerrar. Comentem aí no vídeo o que vocês acharam, né? Deem um like, compartilhem. E é isso, eu vou ficando por aqui. E falou!